Dentro do nosso sistema solar, existe uma esfera rochosa, flutuante, denominada planeta Terra. Todos os dias o Sol nasce, revelando a beleza da sua natureza. Rios que serpenteiam o solo, ecossistemas diversos e uma impressionante variedade de espécies. É uma beleza única. Nenhum outro planeta no sistema solar tem uma biodiversidade tão grande quanto essa. Mas este mundo corre perigo. E a situação não está boa. Vida, a coisa mais rara e preciosa que um ser pode ter. Sentir o ar de um campo, comer, ver o céu, sentir a chuva caindo em seu corpo. É extremamente raro ter uma vida. E para poder ter uma, precisa de uma série de fatores que contribuem para isso. Os principais são uma distância segura do Sol, água em estado líquido e a atmosfera, onde é rica em gases necessários para a vida, como o oxigênio. É um ciclo perfeito. A atmosfera protege a Terra de radiações solares. Os que passam alimentam plantas, junto com a água, na qual liberam oxigênio para os seres vivos. Esse processo é conhecido como fotossíntese, sendo a remoção do dióxido de carbono da atmosfera e a liberação de oxigênio. Mas espera, o que é dióxido de carbono? Também conhecido como CO2 ou gás carbônico, é um gás invisível. Ele está no ar que respiramos, nos oceanos, no solo e até dentro de nós. Ele nasce das florestas, das ondas e do fogo. Quando a fotossíntese retira parte desse gás da atmosfera, ele ajuda a manter o equilíbrio térmico do planeta, o que chamamos de efeito estufa natural, responsável por controlar a temperatura da Terra e tornar a vida possível. E assim, a Terra mantinha esse equilíbrio por bilhões de anos, passando por diversas espécies, tais como os dinossauros ou os neandertais, até chegar aos humanos. Diferente de outras espécies, humanos desenvolveram um raciocínio, fazendo com que conseguissem gerar recursos para consumo próprio, como a agricultura, por exemplo. Nossa espécie, o Homo sapiens, surgiu só há 200 mil anos atrás, que perto de 4,6 bilhões de anos é um intervalo de tempo muito pequeno, E então é importante a gente ter essa ideia de que nós humanos aparecemos nesse planeta muito recentemente, E para vocês terem uma ideia da importância do clima na estrutura da sociedade do nosso planeta, este gráfico mostra 500 milhões de anos de história do clima. O clima já foi muito mais quente, quando, por exemplo, o Sol estava mais próximo da Terra, já foi mais frio e assim por diante. Essas variabilidades são naturais ao longo de 500 milhões de anos. Mas olha o que acontece ao longo dos últimos 10 mil anos. O clima esteve extremamente estável, Nunca teve um clima tão estável nos 500 milhões de anos do que no Holoceno, que é o período geológico que a gente tem. Por que isso é importante? Porque foi esse clima estável que permitiu que nós humanos desenvolvêssemos agricultura, desenvolvêssemos cidades e assim por diante. A gente depende do clima para nossa estrutura socioeconômica. A evolução foi gigantesca, a ponto de entrarmos em uma nova era geológica atualmente, o Antropoceno, a era em que as ações humanas são tão fortes quanto a natureza. Não existe um problema em utilizar recursos do nosso planeta para gerar a evolução da espécie. O real problema está no uso excessivo e na liberação descontrolada de dióxido de carbono na atmosfera. Com o passar dos anos, os seres humanos descobriram que a queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural, poderia gerar energia para mover máquinas, veículos e cidades inteiras. Porém, quanto mais queima, mais libera CO2 na atmosfera. E isso é extremamente perigoso, pois o efeito estufa não tem capacidade de absorver tantos gases, assim aumentando a temperatura e causando um aquecimento global. Então se cria uma dúvida: existe um limite seguro para a humanidade usar? E hoje em dia a resposta não é legal. E uma discussão importante é até onde a gente pode ir. Até onde estas mudanças não comprometem a estrutura da nossa própria sociedade. Bom, um conjunto de cientistas se debruçou sobre essa questão, perguntando onde estão os limites seguros para a humanidade, São chamados limites planetários, Bom, basicamente eles identificaram 9 limites: perda de biodiversidade, mudança climática, mudança de uso do solo, acidificação do oceano e assim por diante. Identificaram que em 4 desses limites nós já passamos de onde não deveríamos ter passado. O primeiro é o clima, mudança do clima. O segundo é perda da biodiversidade. O terceiro é desmatamento de florestas tropicais. E o quarto
é alteração nos ciclos biogeoquímicos, principalmente de fósforo e de nitrogênio. Portanto, nós já estamos no limite. Nossa humanidade, é importante vocês perceberem isso, está passando por um período muito, muito crítico que eu espero que fique claro ao longo dessa nossa discussão aqui. Mas qual o problema de a temperatura aumentar? Afinal, podemos compensar com tecnologia. Na prática, não é assim que funciona. Com um aumento excessivo de temperatura, o clima fica completamente desbalanceado. Onde o gelo derrete por calor, em outro lugar pode aumentar os níveis do oceano. O mesmo acontece quando algum lugar fica com muita seca e em outro vem uma tempestade catastrófica. É sempre uma balança, é causa e efeito. Só porque você não está vendo, não quer dizer que nada está acontecendo. Aqui na esquerda estão as séries temporais, um mapa com o aumento da temperatura no Brasil. Veja o que acontece com a bacia do São Francisco, né? Já aumentou em torno de entre 2 graus a 2,5 graus. Olha o que acontece com a parte leste da Amazônia, né? E aqui no mapinha da direita é o mapa da anomalia de chuva, né? Veja que todo o Nordeste já se reduziu significativamente a chuva, né? A bacia do São Francisco em particular, e onde aumenta a chuva está aumentando no sul do Brasil, em particular aí em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, né? Isso acontece porque uma molécula de vapor d'água que iria cair lá no Nordeste brasileiro tem que cair em algum outro lugar do planeta, ela não fica na atmosfera para sempre. E isso está alterando os padrões de chuva de uma maneira muito clara, muito forte e muito significativa. Essa pesquisa foi feita em 2021. Agora observe o que aconteceu no Brasil entre 2024 e 2025. Fantástico está de volta com imagens e histórias da tragédia causada por um tornado que matou 6 pessoas em Rio Bonito do Iguaçu, interior do Paraná. O que dizer da vida desmontada? Principalmente países em desenvolvimento para baixo, como o Brasil, não há estrutura para eventos catastróficos. Países desenvolvidos também enfrentam grandes desafios, como alta emissões de CO2 e forte industrialização, o que contribui mais para o aquecimento global. Mas a verdade é que o futuro de todos nós permanece incerto. Uma das nossas maiores armas contra a liberação de CO2 é a floresta amazônica. A floresta é um gigantesco sumidouro de dióxido de carbono. Estima-se que, pela sua fotossíntese, cerca de 150 a 200 bilhões de toneladas de CO2 são armazenadas em uma biomassa. Este é um número significativamente grande para ajudar com o estoque global de carbono terrestre. Além de sua vegetação liberar bilhões de litros de vapor de água diariamente, ajudando a manter a temperatura do planeta estabilizada. Mas uma das maiores armas está servindo para nada. Toda a concentração de gás carbônico armazenado está sendo novamente jogado para o ar, por causa de devastações ambientais, das queimadas, do desmatamento e poluição dos rios. E assim o que antes era um escudo natural contra o aquecimento global, agora se transforma em uma nova fonte de emissão. Isso é um mapa da quantidade de biomassa resultante dessas técnicas que eu falei, feito pelo INPE, e mostra a quantidade em quilogramas por metro quadrado de CO2, de madeira, né? E veja que a Amazônia é altamente inhomogênea do ponto de vista de emissões, de estoques de carbono, como a gente diz. E esse estoque está diminuindo com o tempo. Este estudo mostra desde 1985 até agora que a Amazônia está perdendo carbono para a atmosfera, principalmente por causa da mortalidade das árvores, causado principalmente pelo aumento dos eventos climáticos extremos. Então a Amazônia, que absorvia uma quantidade grande de carbono na década de 80, hoje esse fluxo líquido de carbono é praticamente zero, né? Então resta saber, ainda há solução? De certo modo sim, existe a possibilidade de uma solução, mas ela não é fácil.
Sem os recursos naturais do planeta para ele se curar sozinho, só nos resta a conscientização. É preciso pressionar empresas a diminuir o uso excessivo de CO2, mas infelizmente não é tão vantajoso para eles, pois diminuição de queima de combustível é a mesma coisa que diminuir a quantidade de construção do seu produto, assim diminuindo o lucro no final. Em outras palavras, grandes empresas não acham lucrativo salvar o planeta, mostrando como a ganância humana é maior do que a sobrevivência coletiva humana. Pensando nisso, a ONU organiza a COP30 em 2025 para justamente discutir soluções para essa crise climática, sendo a melhor opção ser uma transição energética onde tem o objetivo de sair de fontes fósseis de combustível para fontes renováveis, como sol ou vento. Mas é uma solução que visa a longo prazo, não a curto prazo, não sendo algo que empresas querem no momento. Existe uma vasta opção de empresas entrando nesse pensamento, mas precisamos de pelo menos da maioria, pois o planeta tem um sistema que lembra o corpo humano. Quando o corpo humano pega um vírus, ele esquenta até eliminar esse vírus. O planeta fazendo o mesmo vai também eliminar o vírus dele, a raça humana.